Meus amigos, eu cheguei com tudo para mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro-Negro. Quero falar sobre De La Cruz, quero falar sobre Claudinho, quero falar sobre a saída do Matheus França. Estou com muita informação. Antes de mais nada, peço teu like, peço teu compartilhamento nesse canal, que é muito importante compartilhar nossos conteúdos. E se inscreva no botão aí embaixo escrito inscreva-se. Como a gente vem falando para vocês, Marco Braz ontem confirmou tudo que está sendo falado, pontuado aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga. E a informação que eu recebi, né, até falando desses dois temas principais, Claudinho e De La Cruz, é que o De La Cruz hoje está mais próximo do Flamengo. Irei explicar para vocês no decorrer desse vídeo. Mas vamos focar no Claudinho primeiro. Que o Marco Braz vem aí, né, confirmando o que a gente vem falando ontem na coletiva, negou a questão do Wendel, como a gente vinha falando que não tinha nada, que o Flamengo não queria o Wendel, que a diretoria ficou chateada pela forma que o Wendel conduziu a negociação quando o Flamengo tentou a sua contratação, acertou tudo aqui, chegou lá, pegou um aumento e sequer pegou o telefone e ligou para a diretoria e falou, ó, vou ficar aqui mesmo. Deu uma entrevista lá falando que o desejo era sempre ficar lá. Então, assim, dentro da diretoria eu sempre falei que tinha pessoas que estavam pé da vida com a atitude do Wendel. Só que eu não imaginava que uma dessas pessoas era o Marco Braz. Não sabia que o Marco Braz era um deles. Não é só o Marco Braz, tem outras pessoas também que não gostaram da atitude. Então, o Wendel hoje, o Flamengo não negociou, o Flamengo não ligou, o Flamengo não consultou, o Flamengo não fez nada. O que tinha era o Wendel cavando o tempo todo uma vaga. O Wendel tentou usar a estratégia que o Vidal usou de jogar a nação rubro-negra a favor dele e a diretoria do Flamengo ir lá contratar. Foi assim com o Vidal, foi assim com o Davi Luiz, a comoção da nação. Mas no caso do Wendel, não funcionou, porque até a torcida do Flamengo, parte da torcida do Flamengo, ficou também meio chateado com o que o Wendel fez. Não gostou da atitude. É um muito bom jogador, mas hoje o Wendel não é prioridade no Flamengo. Luiz, caso o Flamengo negocie com algum jogador, será que o Flamengo poderá contratar o Wendel? Gente, tudo pode acontecer, mas a chance também é grande do Flamengo buscar um outro nome e não o nome do Wendel. Não é só por conta, deixando bem claro, que a negociação lá atrás não andou, que a diretoria ficou chateada, por isso ele não vem mais. Mas tudo depende também de uma aprovação do Sampaoli. O extracampo do Wendel também é outra coisa que implica um pouquinho. O Wendel é um jogador polêmico, algumas polêmicas na carreira, um jogador problemático, já está brigado no Zenit, já brigou também no Sport. Então, a diretoria do Flamengo, o projeto Sampaoli no Flamengo é um projeto de um time competitivo, um time super campeão. O Wendel é muito bom jogador, mas o Flamengo tem algumas pessoas têm um pé atrás também nessa negociação, como ele conduz de fato as suas negociações. Sobre Claudinho, o Flamengo vai para cima. O Flamengo vai para cima, já tem uma estratégia, um modelo a ser utilizado. O Flamengo vê o mesmo modelo que o Corinthians utilizou na questão do Yuri Alberto, dinheiro, mas colocando os jogadores na negociação para tentar sacramentar. O Flamengo está disposto ali a pagar valores ali na casa até de 15 milhões de euros. Caso o Zenit pede mais, qual é o intuito que o Flamengo, a estratégia que o Flamengo hoje está traçando? Colocar jogadores na negociação. O Flamengo tem vários ativos no Sub-20, tem alguns nomes, não vou nem citar o nome, né, de alguns jogadores, mas deixo bem claro que não é Lohan, não é Matheus Gonçalves, não é esses jogadores que o Flamengo entende que será uma super venda, mas jogadores que o Flamengo entende que vale a pena negociar, vale a pena colocar na negociação. Tudo isso vai depender da pedida do Zenit. Caso a pedida, vamos imaginar, 20 milhões de euros, o Flamengo pode dar 15 e colocar jogador na negociação. É uma estratégia que está sendo alinhada, mas tudo vai depender de quanto o Zenit pedirá nessa negociação. Mas o Claudinho, o Flamengo vai para cima para buscar o jogador, um jogador que o Sampaoli já elogiou, e assim como o De La Cruz, ele quer muito esses jogadores no Flamengo. E sobre Matheus França, minha rapaziada, diz, né, cara, a gente já vem aqui comunicando, falando que o Matheus França não vinha jogando, não vinha atuando, é claro que está no processo de transição ali, mas não tem nenhuma lesão grave. O Matheus França, o Flamengo estava dando aquela segurada também por conta da janela, que o Matheus França já tinha várias sondagens ali. O Flamengo já vinha alinhando desde a viagem do Landim a possível venda do Matheus França. Está muito próximo de ser concretizada, tá? Fala muito do Chelsea, a qual o Bertolucci está ajudando nessa negociação, nessa tratativa, mas o que foi me passado ontem que não é o único candidato. O Flamengo tenta ganhar tempo, que a ideia do Flamengo era vender o Matheus França para outra liga. O Flamengo não quer
Não é que não quer, mas o Flamengo dá prioridade caso apareça uma proposta para o Matheus França de outra liga, Campeonato Francês, uma La Liga, o Flamengo dentro dos mesmos valores ali, o Flamengo dá preferência para vender o Matheus França para outra liga. Por quê? Porque o Flamengo ficaria com percentual de venda futura. Então, é uma negociação que o Flamengo já vem trabalhando. Se a gente lembrar do caso do João Gomes, o Flamengo queria que o João Gomes fosse para o time do John Textor, justamente por isso que o Flamengo ficaria com percentual de venda futura e esse jogador depois sendo negociado para a Premier League ou para outras ligas, o Flamengo ganharia um valor muito grande em cima. Então, só que no caso do Matheus França, as sondagens e as negociações que estão acontecendo são clubes exatamente da Premier League. O Flamengo tinha um intuito, tem o intuito de vender o Matheus França na casa de 25 milhões de euros e ficar com percentual de venda futuro. Só que na Premier League você tem que vender os 100%. Não dá para você vender 80%. Você tem que vender toda a porcentagem do jogador. A Premier League não permite. Então, o que foi me passado ontem, que a diretoria do Flamengo está alinhando ali e tentando colocar uma cláusula de mais-valia, né? Que é um percentual em cima de uma possível venda futura do jogador. Então, o Flamengo está tentando essa cláusula para já lá na frente, caso aconteça do Matheus França ser negociado, o Flamengo ter direito aí a percentual de venda futura. Mas a ideia da diretoria do Flamengo era vender o Matheus França para outra liga e depois, assim, ele indo para a Premier League ou para outro clube, o Flamengo ficando com um percentual de venda futura. Se olhar os últimos jogadores aí que o Flamengo vem negociando fora da Premier League, o Flamengo vem colocando justamente nesse modelo. É assim o caso do Vinição, que o Flamengo tem uma porcentagem gordo em cima do jogador, tá jogando muito bem na La Liga e a hora que esse jogador for negociado para um clube maior, para um clube de maior poderio, maior investimento financeiro, o Flamengo pegará uma grana muito grande na negociação. Mas no caso do Matheus França, a negociação já vem rolando há dias aí. O Matheus França, por isso, nem vinha jogando, ainda está bem alinhado. E o que foi me passado, além do Chelsea, tem outras equipes aí na negociação. O Flamengo está vendo aí a melhor forma, né, de conseguir lucrar numa possível venda futura do jogador, que a diretoria entende que é um jogador que vai se adaptar ao futebol europeu e vai dar muitos frutos ainda para o Flamengo, beleza? E vamos falar sobre a situação do Nicolas de la Cruz, minha rapaziada. Ontem, né, quando terminou a coletiva do Marco Braz, que confirmou tudo o que a gente vem falando com vocês, de cada detalhe, jogadores, De la Cruz, Claudinho, o Wendel, não tinha nada e muito mais. Então, por isso é importante ter o like, sua inscrição nesse canal e compartilhar, tanto no canal Luiz Antônio Boneiro, canal Robinho RN e canal Bruno Castanho. Vamos lá, sobre De la Cruz. A informação que eu recebi ontem foi o seguinte, Luiz, De la Cruz está mais próximo do Flamengo do que o Claudinho. De la Cruz está mais próximo do Flamengo do que o Claudinho. O Marco Braz deixou bem claro na coletiva ontem que o River está sentado em cima da cláusula, né, do valor cheio, 16 milhões de dólares, quase 17. Na verdade, o valor é 15, tá? Até a pessoa fez uma correção, falou o Marco Braz, provavelmente falou de 16, quase 17 por conta do intermediário, mas o valor é 15, se está no contrato, o valor cheio é 15, o valor mínimo são 10 milhões de dólares, tá? 10 milhões de dólares. O Flamengo está disposto a pagar os 12 e o River pede que o Flamengo pague o valor cheio, pague os 15, o Flamengo quer pagar 10, que é o valor mínimo do contrato, mais 2 milhões ali por conta dos intermediários, o agente que o Flamengo se dispôs, comprometeu a pagar, e o River quer que o Flamengo pague os 15. O Flamengo já deixou bem claro que não irá pagar. O que foi me passado é o seguinte, o agente do De la Cruz está lá tentando fazer o meio termo, porque o De la Cruz quer sair, quer jogar no Flamengo, tá tudo alinhado, tudo aprovado. E ele me passou o seguinte, Luiz, provavelmente o empresário deve fazer uma contraproposta ao Flamengo para aumentar um pouquinho, de 12, joga para 13, 13,5 e fecha a negociação. O Flamengo está disposto a conversar, está disposto a contratar o jogador agora. É um pedido do Sampaoli. Sampaoli quer muito o Nicolas de la Cruz, mas para isso precisa também que o De la Cruz faça valer o acordo que ele tem. O Flamengo espera que o jogador também bata na mesa, coloque ali para o River, de fato, olha, eu quero sair, eu quero negociar, vou tentar lá convencer o Flamengo para aumentar um pouquinho esse percentual e vocês têm que me negociar porque foi acordado. Isso foi prometido ao jogador e o jogador vem exigindo, mas o Flamengo espera mais. Falta ser mais incisivo nesse quesito, mas o que foi me passado é que o De la Cruz está mais próximo do Flamengo do que o Claudinho, porque tem muita vontade do jogador e as negociações não pararam. O River está tentando, nesse momento, jogar contra o tempo. O River não tem pressa, a janela ainda tem tempo
é só o segundo dia da janela aqui no Brasil. O River tá tranquilo quanto a isso, tá deixando acontecer e tá tentando arrumar um outro clube ali para colocar nessa negociação para ver se alguém pague o valor que o River tá querendo para não negociar o Flamengo. O problema é que o projeto Flamengo por De La Cruz é muito vantajoso. A não ser que apareça um outro clube para pagar e oferecer um projeto tão vantajoso como é o do Flamengo para o Nicolas De La Cruz, a chance é muito grande do Flamengo contratar o jogador e dentro do Flamengo a confiança é muito grande. Meus amigos, peço o teu like, peço o teu compartilhamento nesse canal que é muito importante. Se inscreva no botão vermelho aí de baixo escrito inscreva-se. E lembrando que daqui a pouco, 12h40, tem a nossa resenha, tem a nossa live. Grande abraço, saudações rubro-negras.